dia. Bom dia, gente. Bom dia para quem já levantou, já foi no postinho, já tem 2 crianças gripadas em casa. Bom dia para quem é mãe, para quem é mulher, provedora, dona de casa. Jesus amado. Homem, mulher, tudo junto. Só Jesus. Bom dia, gente. A gente vai ler Esdras 10, tá? E vamos terminar e vamos para Neemias amanhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado. Obrigado. Obrigado pela consulta, obrigado pelos medicamentos. Obrigado porque o Senhor não nos desampara, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a sua palavra sempre e a continuar nos teus caminhos. Amém. Ai, confesso que cansa, né? Cansa. Mas vamos lá. A gente vai ler Esdras 10, tá? Fala assim: enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, lembrando que ontem a gente falou de confessar os pecados, né? Seja eles quais forem. Um grande grupo de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniram em volta dele. Davi e Ana, sem barulho. E aí, ó, e eles também choravam amargamente. Todo mundo resolveu confessar o pecado e entender que tinha errado, né? E com medo, porque o exílio da Babilônia não foi qualquer coisa, né? E eles poderiam ser castigados de novo. E aí, ó, então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e seus filhos. Isso faremos seguindo o conselho e dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso, nós o apoiaremos, portanto animem-se mãos a obras. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo de Jerusalém que fariam o que Secanias tinha dito, e eles juraram. Aí Esdras saiu à frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliacibe. Ele passou a noite ali sem comer nem beber, em jejum, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado para a Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deviam se reunir em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, 9 meses, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, e por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam, com medo. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Estamos em Esdras 10, 10. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem se casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada, ou seja, volte nos seus caminhos. Afaste-se dos estrangeiros que vivem na terra, na nossa terra, e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem se casaram. Pode parecer, a princípio, muito mal, né? Tipo assim, os caras se casou com essas mulheres, agora vai mandar elas embora. Só que é exatamente essas mulheres que não deixam o culto. Essas mulheres, elas não se convertem ao judaísmo, elas não se convertem a Deus. Elas, pelo contrário, elas puxam para os ídolos delas.
Diferentemente, quando você por exemplo, eles se casassem com uma estrangeira e a estrangeira se convertesse ao judaísmo, aí tava tudo certo, mas não, elas puxavam para fora. E é sempre assim, quando você se casa com um jugo desigual, aquele que não quer servir a Deus, aquele que não quer nada com nada, ele sempre te puxa para baixo, ele sempre vai te igualar. Então, por exemplo, você é um inteiro, você se casa com uma pessoa que é meio, sempre essa pessoa que é meio vai puxar metade de você para se igualar. Nunca a pessoa vai te levar, tá? Então é por isso que solteiros têm que ser inteiros, ou seja, você tem que estar tão cheio, né, de Deus e bem com você mesmo, que aí você não vai puxar, tirar nada do outro, entende? É por isso que para se relacionar, a gente tem que se relacionar com pessoas que têm o mesmo jugo, ou seja, a mesma fé, o mesmo propósito de vida, a mesma coisa, porque senão a pessoa vai te puxar para trás, literalmente, a pessoa te suga, te arranca o fígado, literal. Entendeu? Então, esse cuidado a gente tem que tomar. 11. Portanto, confessem agora seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: sim, faremos tudo que o Senhor mandar. Portanto, porém somos muitos, a chuva está forte, não podemos continuar aqui fora. Estava chovendo, né? O que o Senhor está mandando não é uma coisa que possa se fazer em 1, 2 dias, pois os que são culpados desse pecado, ou seja, tem muita gente que casou com gente estrangeira, deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem de tudo. Então cada homem que vive na nossa cidade, que se casou com uma mulher estrangeira, virá num dia marcado, acompanhado pelos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Zéias, filho de Tíquiva, e Mesulã e Sabetai, o levita, os apoiaram. Ou seja, não queriam despachar as mulheres, né? Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes do grupo de família e anotou o nome deles. Estes começaram a investigação no primeiro dia do 10º mês. E, nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras, ou seja, pegou todo mundo que tinha se casado com gente estrangeira e falou, ou vai pelo judaísmo, ou despede e manda-te embora. E aí vai ter a lista, ó, lista dos que tinham mulheres estrangeiras. A lista dos homens que tinham mulheres estrangeiras contém 111 nomes, o que é um número bem pequeno em comparação aos 42.360 que voltaram da Babilônia, ou seja, só 100 e poucos homens, mas que depois, com filhos e filhas, podem gerar uma nação desvirtuada. Esta é a lista dos que se casaram com mulheres estrangeiras, e essas mulheres não queriam adotar o judaísmo, fique claro, essas mulheres queriam continuar adorando os deuses delas, que é Moloque, que sacrifica criança, enfim, a gente já sabe quem são eles, né? Aí fala, sacerdotes do grupo de famílias, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Jedaias, da família de Josué e seus irmãos, filho de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício dos seus pecados. Da família de Irmer, Amani e Zebadias, da família de Arim, Maacéias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias, da família de Pazur, Elionai, Maacéias, Ismael, Netanel, Josadabe e Elasa. Levitas, Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. Músicos, Eliasabe, guardas do templo, Salum, Telém e Uri. Outros, da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eliasar, Malquias e Benaias. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Da família de Zatu, Elionai, Eliasabe, Matanias, Jerimote, Zadab e Aziza. Da família de Bebai, Jeonã, Ananias, Zabai e Atlai.
Da família de Bani, Mesulã, Maluque, Adaías, Jazube, Sear e Jerimote. Todo esse povo casou com mulher estrangeira. Da família de Paate Moabe, Adina, Quelau, Benaias, Maceias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eleazar, Josias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque,